Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal falando exclusivamente sobre o transtorno de personalidade narcisista com foco na parentalidade. Ou seja, você que é filho de pai ou mãe narcisistas, fique nesse vídeo e veja se as características batem, tá bom? Hoje eu vou ler sobre as características dentro do DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, e falar as características. Bom, como não existe o termo, por assim dizer, pais narcisistas, porque o narcisismo é um transtorno de personalidade, né? Isso pode ocorrer lá na infância ou pode também ocorrer na fase adulta, tá? Mas é a fragmentação do ego da pessoa. Bom, quando a pessoa não teve algo dos pais ou dos cuidadores, aquela criança sentiu que ela mesma deveria se suprir ou ser suprida por outros daquilo que ela não recebeu dos genitores, né? Então, assim, o termo parentalidade é um termo à parte, porque representa pais, né? Pais com o transtorno, mas o termo em si não existe, tá? Porque o que existe é o transtorno de personalidade narcisista, que, como eu sempre falo, beira a psicopatia. Por quê? Psicopatas, eles são faltos de empatia. Então, é fácil notar um psicopata, mas é difícil notar um narcisista. Por quê? A diferença dos dois é que o narcisista, a empatia do narcisista é voltada para dentro. É, eu mereço ser elogiado, eu mereço amor, eu mereço mais riqueza, eu mereço mais dinheiro, eu mereço. Então é sempre voltado para o ego, para o eu. E não é um ego saudável, equilibrado entre o instinto e a sociedade ou socialmente aceito. Não. É um ego em desequilíbrio, que aí entra no egocentrismo, no egoísmo, tá? Então é um ego fragmentado. Então, como esse ego dessa criança foi fragmentado lá na infância, porque ela não teve o amor e a atenção dos pais, então ela cresce a vida inteira e acha que o mundo lhe deve atenção, o mundo lhe deve amor, o mundo lhe deve satisfação, o mundo lhe deve respeito. Só que eles não conseguem olhar para si, ter a autoconsciência, fazer uma autorreflexão de quem eles são genuinamente e se corrigirem. Então, normalmente, quem acaba se corrigindo ou procurando por terapia são as vítimas de narcisistas. Isso ocorre muito frequentemente entre pais, né? Pode ser um dos genitores ou ambos genitores que tem o transtorno. E isso vai acarretar muitas doenças ou sintomas físicos, psíquicos, emocionais nos filhos, tá? Então, assim, o termo que a gente usa, né, como eu falei, é o transtorno de personalidade narcisista, porém, como eu trago o foco na parentalidade, então eu uso o termo transtorno de personalidade narcisista parental, tá bom? Só para ficar claro. E voltando lá à empatia, narcisistas, eles são faltos de empatia, isso é muito fácil de diagnosticar, de observar, né, por assim dizer, um psicopata, é muito fácil porque eles não têm empatia, mas um narcisista, eles fingem empatia, tá? A empatia é voltada para dentro, mas eles conseguem mascarar para que socialmente eles sejam aceitos, né? Porque se eles mostrarem a verdadeira face para a sociedade, eles vão ser excluídos. Eles não vão ter a atenção que eles almejam, que eles desejam, que eles buscam. Por isso eles usam máscaras. Então eles fingem se importar com você, eles fingem gostar de você, eles fingem ser boas pessoas. É tudo mascaramento, tá? Para ocultar o ego vazio e fragilizado deles. Então, eu vou ler as características dentro do DSM-5, que vale para todos os tipos de narcisistas, tá? No geral, que o Manual de Diagnóstico de Doenças ou Transtornos Mentais, por assim dizer, o volume 5, e depois eu vou falar as características de pais com esse transtorno e também os sintomas que acarretam nos filhos, tá? Como esses filhos de pais narcisistas acabam sofrendo psíquica, emocional e fisicamente também, tá bom? Então lá, as características do transtorno de personalidade narcisista segundo o DSM-5. Eu vou ler porque é muita informação, tá? Então, o primeiro traço é grandiosidade. Então, a sensação exagerada de importância ou superioridade. Segundo, necessidade intensa de admiração. Então, eles fazem as coisas para serem admirados como boas pessoas, tá? Uh, Terceiro, sentimento de merecimento especial. Eles acreditam que devem receber tratamento diferenciado.
Quarto ponto, eles têm uma expectativa de obediência e submissão dos outros, dos demais. Tanto que pais narcisistas, eles veem os filhos como extensão de si mesmos e não como pessoas com pensamentos, sentimentos, emoções próprias, tá? Então, sempre o narcisista ele vai ter essa expectativa de que merece obediência, o outro me deve obediência e submissão. Outro ponto é a exploração interpessoal. Então, eles vão utilizar de pessoas para alcançar os seus objetivos e até mesmo para que sejam admirados por quão bons eles parecem ser, né? Eles possuem em seu íntimo também baixa empatia, né? Eles não têm empatia, ou se tem é muito baixa e para conseguir atenção e admiração do outro, que o outro supra as necessidades dele. Eles têm inveja dos outros ou uma crença de que é invejado. Eles também têm atitudes arrogantes e presunçosas. E a fantasia de sucesso, poder, beleza, inteligência ou amor ilimitados. Também a crença de ser especial e único, podendo ser compreendido apenas por pessoas consideradas especiais ou de alto status, tá? Essas são as características dentro do manual de diagnóstico de transtornos mentais. Bom, agora vamos lá para as características do transtorno de personalidade narcisista com foco na parentalidade. Bom, normalmente os pais, eles veem os filhos, como eu já falei em diversos outros vídeos, como extensões de si mesmo. O filho não é um outro que é o natural, né? O natural é que eu vejo o outro ser humano como um outro ser que pensa diferente de mim, que age diferente de mim, que se comporta diferente de mim. Porém, para o narcisista, principalmente para pais narcisistas, não. O filho é meu, então o filho é uma extensão minha, então o filho me deve atenção, me deve respeito, me deve lealdade, me deve serviço, me deve atos de serviço, entre outros. Então eu vou ler aqui quais são essas características, tá bom? Então, as características de pais com transtorno de personalidade narcisista são: vê o filho como extensão deles. Tem necessidade de controlar as escolhas do filho, a aparência, os relacionamentos e a vida pessoal do filho. O amor ele é condicionado ao desempenho desse filho, à obediência e à admiração que esse filho dá para esse pai ou para essa mãe. Esse pai ou essa mãe sempre vão fazer comparações constantes entre irmãos, tá? Ou entre outras pessoas também. Outro ponto, favoritismo ou a cocriação de um bode expiatório. Vou explicar brevemente. Normalmente, os pais eles elegem um dos filhos como bode expiatório para projetar as suas frustrações, o seu lixo emocional nesse filho ou nessa filha. Então, o filho, o bode expiatório, normalmente é quem percebe essa dinâmica familiar, que há alguma coisa errada ali. Esse pai incomodado que esse filho possa falar alguma coisa para outros, para parentes ou para amigos, o que ele vai fazer? Ele vai começar a difamar o filho, falar que o filho é rebelde, que o filho é um ingrato, fazendo essa distorção para que o filho pareça o errado da história. Isso para esconder a própria frustração desse pai ou dessa mãe. Então, todo o lixo emocional desse pai ou dessa mãe, ele vai descontar nesse filho que é chamado dentro do transtorno de bode expiatório, tá? Se o pai ou a mãe tem mais filhos, eles vão triangular com esses outros irmãos também, que vai ter o filho dourado, que é aquele que o pai e a mãe vai projetar as suas qualidades nesse filho, o bode expiatório, que é o lixo emocional, e o filho neutro é aquele filho que não vai representar nada. E normalmente é o que consegue até sair ali da dinâmica familiar mais facilmente. Tá? Então eles vão fazer sempre essa comparação constante, e também vão favoritar um filho, como o filho especial e o filho bode expiatório, que é o rebelde da família, né? Bom, outro ponto de pais com transtorno de personalidade narcisista, eles vão invalidar o sentimento do filho, ou vão fazer comparações também. A dor do filho sempre vai ser menor do que a dor dele, os processos que o filho passa durante a vida também vai ser sempre menor do que a deles. Eles podem comparar tanto coisas positivas quanto coisas negativas, vamos supor. O filho traz uma queixa sobre estar ruim, que tem uma doença, adquirir uma doença. Esse pai e essa mãe, eles não vão ter empatia para com esse filho, para com a doença do filho, e cuidar genuinamente desse filho, não. Eles vão falar, mas a sua dor ou o seu problema de saúde não é tão grave quanto o meu. Vão fazer essa comparação para que a doença deles também seja
maior do que eles. Também é uma forma de buscar admiração externa para eles, tá? Então, eles vão sempre invalidar os sentimentos dos filhos. Também vão ter dificuldades em reconhecer seus próprios erros e pedir desculpas. Quando o filho começa a questionar esse pai e essa mãe vai falar: não, mas é porque você me fez isso. Ou porque você fez aquilo. Nunca vão admitir os próprios erros. E nem pedir desculpas, tá? E se pedir, vai ser para que o filho continue no ciclo de abuso. Vão inverter culpa, né? Responsabilizando o filho pelos problemas familiares. Normalmente isso ocorre com o bode expiatório. O gaslighting também, que é a negação ou a distorção dos acontecimentos. O filho sabe o que ouviu, sabe o que viu, sabe o que aconteceu, mas se esse filho conta para o outro ou mesmo questiona esse pai ou essa mãe, esse pai e essa mãe vão distorcer. Não foi bem assim, você entendeu errado, então faz esse gaslighting. Vão competir com o próprio filho, né? Especialmente se o filho for se destacar em alguma área. Então, eles sempre vão ou se comparar ou rebaixar os filhos para se engrandecerem, para se sentirem superiores, melhores, mais inteligentes, mais espertos, e sempre diminuindo o filho, ou sempre se comparando, mas sempre colocando-se em posição superior a esse filho. Não vão reconhecer as conquistas e vitórias dos filhos genuinamente, tá? E quando fazem é para mostrar para outros, para terceiros, o quão bons pais ou mães eles são, tá? Não é de forma genuína para esse filho. Bom, eles vão invejar, né, o crescimento, a autonomia ou as conquistas desse filho, vão querer fazer também ou competir, né, sempre ali invejando a conquista dos filhos, invejando o crescimento do filho. Vão usar a culpa, a vergonha ou o medo para controlar esse filho ou esses filhos. Vão expor a vida dos filhos ou o uso de suas conquistas como autopromoção. Então, meu filho fez uma faculdade, você viu? Não fui eu que coloquei ele naquela faculdade. Ele fez porque eu sou um bom pai, uma boa mãe. Então, vão se promover em cima das conquistas desse filho ou dessa filha. Expondo nessas conquistas, mas para que eles tenham a validação externa, sempre buscando a validação externa, admiração externa. Vão parentificar esse filho, ou seja, o filho vai assumir a responsabilidade emocional ou mesmo práticas desse pai, pode ser emocional, física, mesmo financeira desse pai ou dessa mãe. Eles vão parentificar esse filho, como se o filho fosse o adulto da casa e o pai e essa mãe fosse, por assim dizer, o filho, né? Então, eles meio que é um papel invertido ali nessa dinâmica entre pais e filhos de pais narcisistas. Vão ter também dificuldade de respeitar limites e a privacidade, então sempre vão invadir a privacidade desse filho, vão mexer nas suas coisas, entrar na vida pessoal desse filho, se meter em relacionamentos desse filho ou dessa filha, tá? Sempre desrespeitando o espaço, mesmo de filhos adultos. Bom, vão rejeitar ou mesmo punir o filho quando esse filho tentar se tornar independente, ou seja, quando esse filho já adulto ou que já tentou de tudo para ajudar esse pai, essa mãe emocional, física, financeiramente, já tentou de tudo para esse pai ou essa mãe olhar para seus próprios erros e não conseguirem, se sentirem frustrados e virem que ali não ocorre a autoconsciência, a autorreflexão, né, que deveriam ser desse pai e dessa mãe, esse filho, depois de já ter tentado de tudo, o que ele faz? Ele vê que é importante que ele saia dessa dinâmica familiar. Com isso, esse pai e essa mãe, eles vão punir o filho por ele ter buscado a independência dele. Esse filho adulto, tá? Ou filhos 20, 30, 40 anos que já saíram de casa. Então, eles vão ou rejeitar ou punir, ou mesmo difamar ou distorcer informações para terceiros, tá? Que nessa abordagem, né, dentro dessa linha da dinâmica de narcisistas, né, ou de pais com transtorno de personalidade narcisista, eles usam terceiros, que é chamado de macacos voadores, tá? É um termo técnico dentro dessa dinâmica narcísica, tá? Bom, eles também vão tentar manter uma imagem pública de pai e mães perfeitos. Bom, um pai e uma mãe saudáveis psiquicamente, eles entendem que eles
podem acertar, tem hora que eles vão errar, eles entendem que o filho é um outro ser humano, que pensa por si só, que sente por si só, que tem perspectivas de vida diferentes, e eles vão conseguir respeitar limites. E quando esse pai ou essa mãe errar, eles também vão pedir desculpa, seja para o próprio filho, ou seja, ali o núcleo, se ele errou ali na frente de outros, ele vai pedir desculpas, mas isso vai ser de forma genuína. E isso eu digo de um pai ou de uma mãe saudáveis mentalmente, sem o transtorno, tá? Então, o pai e a mãe saudável, eles conseguem fazer essa autoanálise, autorreflexão e ter essa consciência que, caramba, eu machuquei meu filho, eu fiz algo pro meu filho, eu chateei meu filho, ou então eu falei de uma maneira meio áspera, entre outras questões, né, outras situações. Então, o pai e a mãe saudável psiquicamente, ele reconhece. O pai e a mãe narcisista, não. Eles têm que sempre se manter a imagem de pais e mães perfeitos para a sociedade, tá? Então, essas são as características de pais com transtorno de personalidade narcisista. Agora, o que pode ocorrer com os filhos de pais narcisistas? Quais são os sintomas e agravantes que ocorrem na psique desse filho, no emocional desse filho e até mesmo no financeiro desse filho, tá? Então, o que vai ocorrer ali no emocional, os danos, né, que vão ocorrer ali nesse filho de pai e mãe narcisista, os danos emocionais e psicológicos são baixa autoestima, sentimento de não ser bom o suficiente, culpa excessiva, vergonha constante, medo de errar, necessidade excessiva de aprovação, dificuldade em reconhecer as próprias necessidades, ansiedade, sintomas depressivos, aí vai manter a hipervigilância, outro sintoma, né, a hipervigilância, vão estar sempre atento ao humor e às reações do outro. Vão se sentir confusos sobre a própria percepção de realidade. Também vão ter dificuldades em confiar nas pessoas e a sensação de vazio ou mesmo desconexão de si mesmos. Esse filho ou essa filha que tiveram esse relacionamento tóxico com os pais, né, saíram desse relacionamento de toxicidade com os pais narcisistas, no relacionamento eles podem projetar isso no relacionamento. Então, às vezes, arranjam um namorado, uma namorada, depois se casam, né, um esposo, um marido ali, que traga para eles essa mesma sensação de conhecimento. Isso é natural do cérebro, tá? O cérebro vai tentar padrões já conhecidos e trazer de volta a dinâmica. Então, você acaba conhecendo outras pessoas que tenham o mesmo tipo de transtorno ou os mesmos tipos de comportamento, porque seu cérebro vai reconhecer os mesmos padrões, né? Então, esse filho ou essa filha que veio de relacionamento abusivos com o pai e com a mãe, tóxico, né? Eles vão ter a dificuldade no relacionamento de estabelecer limites, medo de rejeição e abandono, tendência a agradar excessivamente a outros, vão ter dificuldade em dizer não, vão ter medo de conflitos, vão aceitar relações abusivas ou desequilibradas, buscar constantemente por aprovação, ter dificuldade a identificar o que é um amor saudável. Por quê? Porque o primeiro amor é o amor dos pais, né? Como esse filho ou essa filha tiveram o amor distorcido, a relação de amor entre pais e filhos distorcida, então eles vão ter dificuldade em saber o que é o amor saudável. E vão repetir padrões familiares disfuncionais. Bom, na identidade e na autonomia desse filho, vão ter dificuldades em saber quem realmente são, a sensação de não ter uma identidade própria, medo de decepcionar outros, dificuldade em tomar decisões, autossabotagem, perfeccionismo e necessidade de provar constantemente o próprio valor. Também dificuldade de sentir orgulho das próprias conquistas, né? Como o pai e essa mãe vão sempre comparar e se sentir superiores ali nesse filho ou fazer essa competição, então o filho vai ter dificuldade em sentir orgulho das próprias conquistas, né? Bom, na vida adulta vai ter a hiperdependência, a submissão excessiva, o perfeccionismo, invisibilidade e cuidado excessivo para com outros, tá? Então isso daqui de forma bem resumida. Espero ter deixado bem claro alguns pontos muito importantes, tá? Para que você se perceba. Se você notou alguma dessas características no relacionamento
tanto interpessoal, com seu marido, com sua esposa, com seus namorada, ou mesmo em relação ao trabalho, comece a observá-los mais, tá? Não chegue diagnosticando ou falando fulano é isso ou fulano é aquilo, não. Observe esses padrões e, se possível, saia dessa dinâmica, porque narcisistas não mudam, tá? Eles não conseguem ter autoconsciência, fazer autorreflexão, perceberem esses padrões tóxicos em si mesmos. Então, você tem que sair desse núcleo, né? Seja ambiente de trabalho, seja núcleo familiar, seja com amigos também. Então, passe a observar. Se você está sentindo algum desses sintomas, né? Pelo relacionamento gerado com pessoas tóxicas, tente achar um jeito de se manter mais afastado possível, de ir saindo aos poucos dessa dinâmica. Eles não vão mudar, tenha consciência disso, que eles não vão mudar. Então, você precisa desse afastamento. Caso você tenha notado que seu pai ou sua mãe possam ter um desses sintomas e ter causado prejuízos na sua vida emocional, psíquica, financeira, entre outros, também comece a colocar limites, tá? Para quê? Para que você restabeleça seu fluxo mental, emocional e mesmo financeiro, para que você comece a ter relacionamentos interpessoais mais saudáveis, olhar para si com mais carinho e amor e falar: o que é que eu não via antes que eu estou vendo agora? Como eu posso corrigir isso? Como eu posso corrigir esses padrões tóxicos? Porque muitas vezes a gente vem dessa dinâmica familiar e não percebe a repetição de padrões. Não que o filho seja narcisista como os pais. Pode ocorrer? Pode. Mas normalmente, como narcisista, eles buscam pessoas com muita empatia para validá-los, para elogiá-los, entre outros. Que acontece? Eles não, esse filho ou essa filha, normalmente, eles não têm como ser também narcisistas. São pessoas empáticas. Lembre-se que o narcisista, ele não tem empatia. E quando ele demonstra empatia, é de forma mascarada, é para mostrar-se boas pessoas. Não é genuíno, não é verdadeiro, são máscaras, personas que eles usam. Então, se você percebeu que pode estar nessa dinâmica, comece a se observar, busque por uma terapia. Se você percebeu que você já está em estado de depressão, angústia, estresse recorrente, transtorno, com sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, procure a ajuda de um psiquiatra para que você tome medicamento, para que regule os seus neurotransmissores, regule sua saúde emocional, sua química cerebral, e junto com isso faça uma psicoterapia, tá? Procure um psicólogo ou mesmo um psicanalista, que o psicanalista ele vai voltar à sua infância e vai pegar padrões ali da sua infância para saber se realmente você teve ou não pais com esse transtorno de personalidade. Embora dentro da psicanálise a gente não trate como transtorno de personalidade, mas sim como estrutura da personalidade, tá? Como essa personalidade foi criada lá na infância, foi adquirida ali na infância. De qualquer forma, a vítima precisa de ajuda, de acolhimento, sentir que pode resgatar a si mesmo, resgatar a sua essência, resgatar o seu eu verdadeiro, porque normalmente o filho bode expiatório, que é o mais massacrado ali dentro da família, ele começa a adquirir uma baixa autoestima, depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático. Ele vai precisar de uma ajuda externa. Por quê? Porque a família ele não vai acolher a dor desse filho ou dessa filha. Esse filho ou dessa filha vai ter que, por muitas vezes, se restabelecer sozinhos. Então, procure a ajuda de um psicanalista, procure a ajuda de um psicólogo e, se possível, se perceber esses sintomas que eu citei anteriormente, né, como depressão, ansiedade, entre outros, procure um psiquiatra para que você tome o medicamento psicofármaco por um certo período de tempo para restabelecer a química cerebral, a química neural, tá bom? Então, hoje é isso. Espero que tenha ficado bem claro para vocês quais são os sintomas, as características dentro do DSM-5, as características de pais com transtorno de personalidade narcísica ou narcisista e quais são os sintomas causados nesses filhos, tá bom? Se você tem um relato para me contar,
sobre algum acontecimento da sua vida, ou mesmo um relacionamento tóxico que você já teve, ou já passou pela mão de manipuladores, deixe através desse e-mail aqui na descrição a sua história. E aí se você me permitir, eu conto a sua história aqui no canal e a gente compartilha informações para que outras pessoas consigam saber que é sim possível você começar a olhar para si, se resgatar, olhar tudo que você repetia de padrão tóxico de forma inconsciente, não porque você seja narcisista, mas porque você está repetindo padrões que você aprendeu lá do seu pai e da sua mãe, para que você consiga se olhar com carinho, fazer essa autorreflexão, ter essa autoconsciência de quem você é e mude padrões, tá? E comece a mudar padrões para que você se sinta mais valorizado, você olhe para si e veja que você pode conquistar o mundo, tá bom? Não de forma arrogante como narcisista, não de forma como eu mereço admiração, mas de forma equilibrada, tá bom? Então, é isso. Deixem seus relatos, se gostou, curta, compartilhe, comente. E não esqueça de ativar o sino de notificação também para receber mais vídeos também, tá? E assim é uma ajuda, tá? Eu ajudo vocês, vocês me ajudam também, e a gente cresce junto, entendendo que há muitas pessoas tóxicas no mundo que destroem a autoestima do outro, porque eles carregam em si um vazio interior enorme. Então, como eles são incapazes de olhar para si e fazer essa autorreflexão, eles vão sempre olhar para outro, para fora, falar sempre do outro, mas o outro fez, o outro falou, o outro é assim, o outro é assado, porque eles não conseguem ter a consciência de olhar para si, quem sou eu, como eu posso me melhorar, tá? Então, se eles não fazem, faça você por você, tá bom? É isso, beijo, até mais, fiquem com Deus.